Oiê, ciências viajantes, tudo bom com vocês? Bom, seguindo uma inspiração dentro de uma resposta que eu tive num vídeo que eu gravei contando mais relatos pessoal meu, com a minha conexão com a espiritualidade ali e tal. Tami, eu vou gravar esse vídeo baseado no comentário que você me colocou na seguinte pergunta, na seguinte fala, desculpa. Quando estou com dificuldade de ir para o meu centro por questões da vida cotidiana, sinto que essa conexão acaba se perdendo. Mas, com toda certeza, esse elemento com a fonte é o que nos auxilia a criar convicção no amor da fonte criadora. E eu achei fantástico, Tami, quando você colocou que você sente que acaba perdendo isso, porque me lembrou, né, quando eu entrei na Umbanda, quando eu me tornei filha de santo, que eu já fui, hoje eu já não sou mais, e tudo que eu aprendi. Então, nada mais justo do que eu trazer para vocês a minha experiência, a minha vivência, e o que realmente impactou positivamente a troca, na realidade, vamos colocar assim, de uma religião para outra. Lembrando que eu nasci na religião católica, fui para a igreja cristã, batizada nas águas com o Espírito Santo, e aí passei a frequentar o centro de Umbanda e acabei que eu me tornei filha de santo por livre e espontânea vontade. Ninguém me obrigou, muito pelo contrário. Meu marido falava, não faça isso, eu falava, não, mas eu quero. Vamos lá. Entrei no centro espírita através do Paulo. O Paulo nasceu na Umbanda, a mãe dele era mãe de santo, hoje ela já não é mais, então ele entende muito de espiritualidade. E eu era uma pessoa muito fechada, e entendia nessa época que não existia essa possibilidade de ter Deus dentro de mim, de que tudo que não fosse em relação a Deus, a igreja, era errado. Entrei na Umbanda. Comecei a estudar a espiritualidade, a sentir a espiritualidade, lembrando que eu sou médium virante, consciente de tudo que acontece. E graças ao universo, ao sagrado, ao todo, hoje eu não trabalho mais, porque é muito, muito punk, né? Não é receber um guia em si, mas é o que ele vai falar para o consulente e como que esse consulente, essa pessoa vai lidar com tudo isso. Então essa parte eu nunca gostei de lidar. Fui filha de santo com barracão aberto, filha, por um ano. Depois esse barracão que eu frequentei fechou. E eu não quis procurar mais. Eu não sentia necessidade de estar dentro de um centro. Assim foi na igreja. Quando a minha mãe saiu, eu decidi sair, não quis mais e não fui. De vez em quando, uma vez ou outra, eu ia visitar, mas não quis mais ir, e assim aconteceu na Umbanda. Porém, na Umbanda eu sempre visitava, porque a gente descobre, quando eu entrei na Umbanda, eu vi um choque. Porque eu descobri que o mundo era macumbeiro. Macumbeiro a gente sabe qual é o instrumento, mas é o que a gente fala, né, no modo de dizer. Macumbeiro é a pessoa quem toca, né, o instrumento, e aí, enfim, né, eu descobri que todo mundo curtia. Falei, mas gente, como que o mundo é macumbeiro? Eu não sei, aquela loucura, né. Tem gente que é na igreja comigo, que partilhava dessa religião, falava, como que todo mundo vai e eu não conheço? Tudo bem. E comecei ali a vivenciar, a entender o que era, a entender que era 50% a minha responsabilidade, 50% a responsabilidade da espiritualidade e tal. Antes do barracão fechar, comecei a passar uns desafios pessoais, bem chatos. E não entendi ainda que a espiritualidade estava dentro de mim, que a espiritualidade, na minha visão, ainda estava fora, porque foi o que eu aprendi até dentro da Umbanda. Sempre fui uma pessoa de muita fé. Esse desafio que se levantou, eu não vou entrar em detalhes, porque não é sobre as pessoas, é sobre como eu cresci e evoluí ali dentro. O quanto ser filha de santo abriu a minha visão sobre a espiritualidade. Esse desafio que levantou, eu começava a chegar em casa, quando acontecia alguma coisa, eu chegava em casa, eu colocava a cabeça no chão, literalmente, tá? Não é na prática, não é literalmente não, na prática. Eu chegava, colocava o joelho e a cabeça no chão, não era só o joelho não, era a cabeça, colocava a cabeça no chão e falava, minha mãe, a senhora me levou para dentro do barracão. A senhora me deu meu filho. A senhora me deu meu marido. Eu não vou ficar vivendo esse tipo de situação desafiadora que eu estou vivendo. Se realmente a espiritualidade existe, e eu acredito porque eu vi, eu senti, veio em mim, a senhora vai me trazer um caminho totalmente diferente desse que eu estou vivendo. Eu confio na espiritualidade. Fiz isso mais ou menos uma semana. O barracão já vinha tendo problemas e esse barracão acabou que fechou.
Não foi o que eu pedi, Deus me livre. Muito pelo contrário. Tanto que o barracão abriu novamente, mas eu escolhi não ir mais. Aí o barracão fechou, a gente se afastou, nunca acabamos que não frequentamos mais como filho de santo, mas só visitando. Fui em vários lugares, joguei com o pai de santo de candomblé, e aí ele jogou, e no jogo no Búzios ele falou, você não é de candomblé, você é de umbanda, porém eu não vejo vocês dentro de um barracão. O teu chamado é outro. Eu não gostava quando alguém falava, você tem um chamado, quer falar do amor, quer falar, não tem esse chamado não. Ok. Tudo que eu aprendi ali, né, com o preto velho, com o caboclo, com o marinheiro, com o herê, com os orixás, com o boiadeiro, enfim, né, eu só não trabalhei a linhagem dos ciganos, essa linhagem eu não trabalhei, eu não cheguei a virar ali a receber, os outros sim. Mas a força, essa energia, e aí eu ficava com isso na minha cabeça, cara, como que eu consigo receber eles dentro do centro? Por quê? Será que eles já não estão dentro de mim? Eu já tinha esse questionamento. Será que já não está dentro de mim? Só foi, na verdade, uma força que, né, se materializou? Ok. Nunca mais frequentei como filha de santo, mas sempre visitei. Também não virei umas 2, 3 vezes, assim, quando foi necessário, que os meus guias sentiam que precisava limpar, fazer alguma coisa, eles vinham. Fora isso, não vinha mais. Nunca fui que nem a gente brinca, né? Eu já não brinco mais tanto, mas quando eu brincava com o pessoal, ficou dando espírito? Eu não ficava mais dando espírito em lugar nenhum. E tudo que eu aprendi ali dentro da Umbanda, Tami, todas as essências, abriu muito minha visão sobre a espiritualidade. Porque aí, na minha cabeça, isso é uma versão minha, tá? Se eu tô lá dentro de um santo, se eu tô lá dentro de um barracão, dentro de um centro, tem todo um trabalho ali para que eu receba, é porque já tá aqui dentro. Eu não precisei receber, eu só precisei colocar para fora. Eu só precisei baixar as minhas existências, as minhas crenças limitantes para que eu fosse um canal e eles falassem. Então, na minha visão, Gisele, a gente não se desconecta da espiritualidade, porque senão a gente nem estava aqui. Eu acho que, na verdade, eles se calam respeitando o nosso livre-arbítrio do que a gente vai fazer, o poder de escolha do que a gente vai fazer. Eu acredito que até quando é uma pessoa que escolhe o caminho da escuridão, vamos colocar assim, que aí faz o uso de coisas que não são legais, né, tipo drogas, acaba bebendo demais, não é aquela... se torna viciado, né? Machuca, agride, mente, engana, enfim. Até nisso, eles estão ali, mas eles ficam quietos. Porque nós escolhemos vibrar numa energia diferente da luz, diferente do amor. Entendeu? Então eu não vejo que é uma desconexão, né? Tanto que quando eu saí da Umbanda, o barracão fechou, eu saí, abriu, eu não quis voltar. Só isso. Eu escutava muito isso, né? Primeiro que quando eu entrei na Umbanda, eu recebi textos gigantes dizendo que a minha alma ia arder no mármore do inferno, porque Deus estava decepcionado comigo, porque eu estava abandonando Deus para ir adorar o diabo. Foi a primeira, eu falo, gente... Só que a minha visão já era diferente. Por isso que eu tive muitos problemas na igreja, porque eu não concordava com determinadas coisas. Quando a minha visão começou a abrir, mesmo ainda fechada, eu tinha discutia com a minha mãe, que eu falava, mas eu não concordo. Então Deus é um juiz que fica lá no céu discutindo quem vai morrer, quem vai viver? Que Deus bom, que pai é esse que maltrata um filho? Eu já tinha esses questionamentos, porque eu não conseguia aceitar essas coisas. E quando eu entrei na Umbanda, que aí eu fui entender esse lance de karma, de dharma, de consequências, de vidas passadas, aí eu falei, caraca, tá vendo? Não é Deus, somos nós. Aí que eu aprendi o que eu falo, que tá até neste livro maravilhoso, meu chuchuzinho no coração agora, ele, o Limite Zero, e o Centelha Divina, e o Peça Ser Atendido, são os meus livros de cabeceira. Aí eu vim entender, que eu escutei isso, que nós escolhemos o nosso nome, o nosso pai e a nossa mãe. A espiritualidade montou uma vida e a gente veio. Junto com isso veio as memórias que a gente viveu, os karmas que a gente viveu com essas pessoas, e a gente tá aqui para limpar. Aí eu fiz, uau! Hoje eu entendo que eu, como você, Tami, todas as essências, nós éramos super almas. Que a gente estava lá no céu e a gente pediu, você falou, Deus, você era uma pequena alma, como eu também já fui. Eu quero ser a Tami, quero me expressar Tami. E Deus falou para você, mas Tami, você já é. Não, eu quero ser. E a mesma coisa eu, Gisele. Eu quero me expressar Gisele, mas você já é. Não, eu não quero saber que eu sou, eu quero ser. Então, dentro disso, outras pessoas, outras pequenas almas combinaram com a gente para que a gente viesse para cá e vivesse a nossa jornada. O que a gente vai fazer a partir daí é decisão nossa, né? Vibrar na escuridão, longe do amor, ou vibrar no amor.
Por isso que eu entendo hoje, mais do que nunca ressoa muito com isso comigo, Tami, todas as essências, que eu não me desconectei de Deus. Eu não me desconectei da espiritualidade. Você também não. Quando por algum motivo da tua vida cotidiana você não consegue estar presente, não significa que a tua mãe de cabeça, o teu pai de cabeça, os teus guias, eles te abandonaram. Aonde você estiver, eles estarão. Se por algum motivo, você que está assistindo esse vídeo, você se afastou da igreja e dizem Deus ele te abandonou porque você virou as costas para Deus, ele nunca te abandonou, ele está dentro de você. Você é Deus em ação, você é Deusinho da sua vida, você é Deusinha da sua vida, você é a própria espiritualidade. Então eu não aceito esse lance de desconector, eu aceito isso. Eles respeitam o nosso poder de escolha. E aí a gente toma a decisão e vive a vida do jeito que a gente vai viver. Acabou. Eu fiz até uma live, e na live eu tava falando sobre o Ho'oponopono, como que ele cuida, e a essência ainda falou assim, eu posso escolher não limpar? Pode. Você não tem livre-arbítrio, porque a gente traz as memórias das vidas passadas, mas a gente tem o poder de escolha de limpar ou não. Então, mesmo que você não consiga, Tami, ou você que vai, uma pessoa que vai numa igreja, ou que vai num centro e não consegue ir porque a vida tá naquela correria, naquele cotidiano, aonde você estiver, tomando um banho, lavando uma louça, dirigindo seu carro dentro do ônibus, dentro do Uber, dirigindo uma moto, andando de bicicleta, andando a pé, Deus, a espiritualidade está com você. Você não se desconecta disso. Se a gente se desconectar, aí eu entendo que a gente morre. A matéria morre, mas a alma volta para casa. Porque é sobre isso. Então, voltar para dentro, a conexão, ela sempre esteve ali. A gente se afasta dela. Assim, se afasta no sentido assim, a gente para de olhar para dentro de nós e passamos a olhar para fora. Sendo que a conexão está aqui dentro, não está lá fora. Pode ir no centro se você gosta, numa igreja se você gosta, mas se você estiver na sua casa e você, né, quer acender uma vela, então você vai lá acender a sua vela, que nem eu acendo minha vela de anjo de guarda. Eu acendo minha vela de anjo de guarda agradecendo a espiritualidade, ao universo, ao todo, eu sou grata a Deus por tudo que eu fui, que eu sou e que eu ainda serei. Acabou. Mas hoje eu quero acender uma vela, um exemplo, vai, para a esquerda. Eu vou lá, pego minha velinha, preto e vermelho, vou lá fora, acendo a vela, agradeço por tudo que eu tenho, que eu sou, que eu fui, que eu ainda vou ser. Agradeço pela espiritualidade, agradeço pela proteção, agradeço pela cura, eu não peço, eu agradeço, porque quanto mais a gente agradece, mais a graça desce, o milagre acontece. Então, se eu não conseguir, tudo bem, Gi? Gente, eu não sou mãe de santo. Se eu não conseguir ir na igreja, eu posso ler minha Bíblia em casa? Pode, eu não sou pastora, mas eu acho muito errôneo. Isso é a versão que eu, Gisele, tenho hoje. Eu acho que eu vou levar uns 10 tapas na cara do povo agora, né? Mas eu acho muito errado você obrigar. E a pessoa não consegue porque tem uma vida corrida, trabalho, um monte de coisa acontecendo. Se você não for lá acender sua vela, o Ixá vai te abandonar. Eu não concordo. Se você não for lá pôr o joelho no chão dentro da igreja, comungar com os teus irmãos, Deus não vai te ouvir. Eu não concordo. Por isso que para mim não tem esse lance de desconexão. Não existe. Existe sim eles se silenciarem respeitando o nosso poder de escolha de viver na escuridão. Isso eu acredito. Mas desconexão, não. Porque nós somos a extensão de Deus. Como que a gente vai se desconectar? Fala pra mim. Então, a visão que eu tenho hoje, que eu aprendi dentro da Umbanda hoje, foi isso. Por isso que quando um preto velho falou pra mim, filha, um preto velho não, um Exu falou pra mim, é 50% vocês e 50% a espiritualidade. Então, eu entendo isso hoje. Que é 50% a Gisele ali, mãe, trabalhando, fazendo, acreditando, tendo fé e só agradecendo. E 50% eles, Deus, o universo sagrado todo, minha mãe, enfim, fazendo por mim. Então, bateu 100%, fechou a conta, entendeu? E eu não, há anos, eu saí da Umbanda, Tami, meu filho devia ter 2 anos, ele tem 12. Então tem 10 anos que eu não sou mais filha de santo de ninguém. Quando eu tenho vontade, e tem um centro que eu vou, que é aqui, é até bem longe da minha casa, mas é uma mãe de santo que me acolheu num momento de muita dor, de muito sofrimento precário, onde a gente descobriu um monte de maldade que haviam feito, porque existe sim maldade, tá? E aí ela entendeu que eu não queria ser mãe de santo, que eu não queria ser filha de santo, mas ela me acolheu, e a gente virou amiga. Então de vez em quando tem alguma festa para orixá, porque é candomblé, eu vou
na casa dela com muito amor. Vou lá louvar a espiritualidade, sim. Igreja, Gi, eu não senti vontade mais de ir. Eu não sei. É aquilo, eu sei que tem uma passagem bíblica que fala assim, a gente não deve olhar para o homem, a gente deve olhar para Deus. Eu consigo entender isso, mas eu ainda não consigo fazer isso. Mas engraçado que hoje, justamente hoje, no dia que eu estou gravando esse vídeo, não é o dia que ele vai ao ar, ele vai bem depois, mas no dia que eu estou gravando esse vídeo, a gente parou o carro do lado de uma igreja e tava lá, né, falando, Deus tem um milagre para sua vida, se você crê nisso, diga amém. Então eu dentro do carro, né, amém! E o Paulo porque você é um chamado de Deus e a sua vida vai ser transformada, diga amém, amém! Eu tô dentro do carro e o Paulo ai, eu dei tanta risada. E até ali, o pastor foi falando umas coisas que ressoou comigo. Então eu falei, amém mesmo, eu acredito que ressoou com o processo que eu tô vivendo na minha vida agora, né? Porque você é um milagre, você é uma luz, você é o poder. Deus, né? Numa visão diferente, mas eu acredito nisso tudo. Porque hoje o milagre está se manifestando na sua vida e amém, amém. Aí quando terminou ele, agora vamos... Aí o Paulo já ficou... E eu amei, tome posse da vitória na sua vida. E eu tô dentro do carro, eu tomo posse da vitória na minha vida. Aí quando acabou, ele falou, então agora a gente vai ofertar aqui no altar de Deus. Aí o Paulo, aí não dá. Pro Paulo, ele não entende isso. Eu entendo o dízimo, um lance de muita oferta toda hora, cada meia hora eu não consigo entender, mas eu não julgo, já fui, já fiz, agora eu não faço mais. E aí o Paulo ainda começou a falar, caraca, o ser humano é fogo, né? Eu falei, eu vou virar pastor, eu falei, para de graça, né? Se é pra falar do amor, vamos falar de verdade, né? Se é pra falar de Deus, vamos falar de verdade. Não vamos fazer igual muitas pessoas que mentem, que enganam, que roubam, porque eu não gosto disso. É isso que eu não aceito dentro das religiões, que eu acho errado. Jesus, quando ele veio, que ele foi um homem extraordinário, ele pediu, escolheu viver isso aqui. Ele pediu, ele escolheu por nós. Ele não foi falar que a religião A é a correta, a religião B é o inferno, e a religião C não tem nem o que falar. Ele não veio. A única coisa que Jesus falou é amor. Ama-te a ti, ama o outro como a ti. Ele falou do amor e deu vários exemplos. Quero enxergar, enxerga. Quero andar, levanta e anda. Não foi ele quem curou. Ele mostrou o poder que todo mundo tem. E que é esse poder, Tami, e todas as essências, que na verdade a gente desaprendeu de usar. Mas diariamente temos exemplos dentro da nossa casa, dentro da nossa vida, como uma simples oração tem o poder de mudar a nossa vida. Então a conexão, ela não se perde. A gente pode desaprender, desacreditar, porque fomos impostos, ou melhor, fomos expostos a crenças, a medos, a padrões, enfim, impostos pela família e pela sociedade num todo. Mas num determinado momento da nossa vidinha linda, vidinha boa que nós temos, né? Jesus, amém, Senhor, obrigado, eu te amo, sou grata. Num determinado momento da nossa vida, alguém vai falar algo que vai ressoar com a tua verdade lá na tua alma. Você vai falar, entendi. Então eu vou fazer assim. Então eu nunca me desconectei da espiritualidade, Gi? Não. Então Deus nunca me abandonou, Gi? Não. Um pai abandona um filho? Gi, humanamente, tá bom, a gente tá falando de humanamente, mas você, na tua verdade, você acredita que um pai abandona um filho? Mas tem seres humanos que são desafiadores, mas eles escolheram vir nessa baixa vibração para que a gente olhasse para eles com amor e curasse em nós, para que a gente transmutasse neles também. Eu hoje, por incrível que pareça, Tami e todas as essências, eu consegui entender isso. É um processo, né? Que nem eu já escutei muito isso. Não consigo perdoar uma pessoa que abusa de criança. Não julgo. Eu vivi 39 anos assim. Hoje, quem abusou de mim, tranquilo, eu consegui perdoar. Mas foi um processo. Porque eu vivi 39 anos na escuridão, na raiva, no ódio, na vingança. Entendeu? Mas aí alguém começou a falar, Ho'oponopono. Eu tava na igreja, depois eu saí da igreja, aí eu fui pra Umbanda.
eu conheci espiritualidade, depois eu fui pra Wicca, conheci o poder da água, do vento, do fogo, entendeu? Da terra, das plantas, dos seres místicos e mágicos, entendeu? E aí, consequentemente, fui estudando lei da atração, física quântica, poder do eu sou, a paz do eu, Ho'oponopono. Pronto, acabou. Aí, ninguém tira isso de mim. Eu sou feita à imagem e semelhança de Deus. Físico, pode ser, mas aqui dentro, a essência, o poder maior. Tanto também que, e todas as essências, eu venho sendo guiada, né? Eu gravava e postava 2 vídeos na semana. Hoje tem vídeo quase todo dia. A última live que eu fiz foi de quase 1h30. Acho que foi 1h30, 1h20, um negócio assim. Porque eu tô me permitindo, sabe? Tirar as crenças limitantes que eu ainda tenho, do medo, da vergonha, da timidez, que pode não parecer. Né? Que teve uma essência aqui na live, ela falou assim, nossa, você tem uma vibração altíssima. E eu tava exausta. Mas é sobre isso, porque mesmo o meu físico estando cansado, a luz que habita em mim, o poder que habita em mim, a deusinha que habita em mim, a essência viajante que habita em mim, ela é incansável, ela é brilhante, não tem, né? É a mesma coisa com você. Aí você vai dizer pra mim que a gente só tem a espiritualidade, conexão quando tá dentro do centro, quando tá em adoração com Deus, quando tá dentro da igreja. Então por que tem louvor pra gente louvar Deus aqui fora? Por que hoje os pontos do centro estão tão abertos para que a gente possa cantar aqui fora? Já parou pra pensar nisso? Por que hoje tá tudo tão mais claro? Por que a internet facilita? Tem coisas que eu não gosto, que eu não concordo, que eu admito com você. Principalmente dancinha. Não gosto, não acho legal. Acho que precisa ter um certo limite. Pode ser uma crença limitante? Pode. E agora? Entendeu? Então, para fechar, porque senão vai ser mais um que vai ficar super longo, porque eu gosto muito de falar sobre esse tipo de assunto, não há uma desconexão. A luz, a espiritualidade, Deus pode se calar porque a gente escolheu viver na escuridão, mas não há uma desconexão. Porque se houvesse essa desconexão, nosso corpo físico não estaria mais aqui. Entendeu? Então eu espero ter te ajudado, né? E te agradeço por me inspirar a gravar mais um vídeo. Fiquei muito feliz quando eu li teu comentário, né? Eu gosto, né? Eu falo muito isso. Tame todas as essências. Eu, assim como você, somos um canal do universo do sagrado do todo. Nossa função aqui é lembrar o caminho de volta para dentro, né? Para a espiritualidade, por todo, para Deus em nós, e automaticamente influenciar pessoas a despertarem para essa verdadeira essência. Por isso é o G-Terapia Essências Viajantes, que vai deixar de ser G-Terapia e vai passar a ser Essências Viajantes. Eu pedi um nome que ressoasse hoje com a verdade que eu acredito. E ele veio. E agora eu estou trabalhando nele. Então não tem uma desconexão. Eles se silenciam. Porque existem as pessoas que pediram para se expressar dessa forma para que a gente crescesse e eles também crescessem do jeito deles. Porque tudo tem um porquê, tudo está ligado. Entendeu? Sincronicidade, coincidência, enfim. Tudo está ligado, tudo tem um porquê. Então, minha dica para todas as essências é isso. Se não dá para você ir no seu centro porque está na vida cotidiana, acende a sua vela dentro de casa, agradece, reza, do teu jeito. Tu vai sentir dentro de ti o que tu deve fazer. Ah, mas é que a minha mãe de santo falou, meu pastor falou, meu pai de santo falou, meu sacerdote falou, tá, e ressoou com você? Se ressoou, amém. Mas foi no amor ou foi no medo que te ameaçaram? Porque eu escutei muito isso. Se você não voltar pra Umbanda, o orixá vai te fazer sofrer. E falava, nossa, então minha mãe não me ama, né? Porque eu jamais... Desculpa, tô comendo uma bala de hortelã pra conseguir falar, porque, né? Essa crise do climatério, sabe? Deu de tosse. Tô perdendo a voz, mas tá tudo bem. E é natural, porque eu já fui no otorrino, já fui nos médicos, tô de alta. É do climatério. Vai passar. Já tem 2 anos? Dura até 10? Então, eu tô no lucro. Vamos lá. Então, eu nunca vou fazer o mal pro meu filho. Então, quando eu escutava, se você não voltar, o orixá vai acabar com a tua vida. Se você não voltar pelo amor, volta pela dor. Ai, Senhor, me perdoa. Eu não gosto dessa fala. Eu não gosto dessa fala. Respeito, porque tem pessoas que são assim, mas eu não gosto dessa fala. Se você não voltar para a igreja por amor, vai pela dor, hein? Se você não aceitar o orixá ou aceitar Deus por amor, vai aceitar pela dor. Se você não fazer o santo pelo amor, vai fazer pela dor. Se você não virar filho de santo pelo amor, vai virar pela dor. Por que tem que ser na dor? Por quê?
Então tem essa, eu acho que são os pesos, né? A gente vai começando a crescer espiritualmente, a gente vai dando poder para a espiritualidade que habita em nós despertar, falar, mostrar. Aí a divindade vai te falando, não é assim não precisa ser no amor. Eu não sou a dor, não precisa ser na dor. Eu sou o amor, por que tem que ser na dor? Tem que ser no sofrimento. Por que tem que ser no sofrimento? Por que não pode ser leve? Né? Se tem uma vida corrida, estudo, trabalho, um monte de coisa para fazer e não dá, por que não pode fazer uma oração em casa? Por que não pode louvar em casa? Por que não pode louvar no trânsito? Por que não pode adorar no trânsito? Por que não pode rezar no trânsito? Por que não pode rezar no banho? E eu ainda digo mais, tá ficando longo, e eu ainda digo mais, essa conversa que eu tô tendo aqui com você, é a conversa que eu tenho com a espiritualidade, com Deus. Eu tô sentada no sofá, às vezes, Deus, vamos lá, deixa eu conversar, vou te dar um exemplo. No dia anterior que eu gravei esse vídeo, eu fui no aniversário. E quando eu como um salgadinho, se ele tá muito gorduroso, eu passo mal. E por eu já ter tido anorexia, eu não consigo pôr pra fora. É um bloqueio. A única época que eu conseguia pôr pra fora, desculpa até partilhar isso com vocês, mas era quando eu tava grávida, que eu tive perimese gravídica. Depois eu conto num vídeo, mas eu tive perimese gravídica, então foi 9 meses bem intensos na minha gestação. Porque saía, eu nem pensava, quando pensou já foi. E aí eu passei muito mal no dia anterior à gravação desse vídeo. E eu não dormi bem e tal. E aí eu tava sentada, eu peguei um balde, pus no chão do banheiro, sentei lá no balde e falei, Deus, é sério, vocês. Eu já passei por tanta dor nessa vida, por que eu pedi pra me expressar dor? Eu abri meu corpo com alergia porque eu resisti às mudanças, sabe? Eu fiquei 4 meses sem falar, sem gravar direito porque eu tive problema pulmonar. Por que, Deus, que eu pedi tudo isso? Por que eu não podia falar, Deus, eu quero ser só amor? Aí falou, né? Porque você pediu pra aprender o amor dessa maneira, você pediu pra ser, eu pedi pra ser, então tá bom. Então não vou culpar ninguém. Deus me abandonou porque eu tava sentada num vaso, num balde pra fora todo o mal-estar que eu tava assistindo? Não. Sabia que eu podia comer o salgadinho, que eu não podia comer o salgadinho? Sabia. O que eu fiz? Comi. A responsabilidade é de quem? Ele me abandonou? Não, ele continuou ali. Tá bom, filha, eu tô com você. Vai lá. Vai que você consegue. Aí me deu. Tenta, dá uma força, entendeu? É sobre isso. É assim. Então Deus me abandonou? Não. A espiritualidade. Minha mãe falou assim: você foi lá comer, agora você que lute? Né? Não. Tá bom, filha, vai. Mamãe veio te ajudar. Vem, olha, faz assim. Faz isso, aí você consegue. Depois que você consegue, pronto. Agora você toma um remédio, lava a boca, enxaguante bucal, bebe água e vai deitar. É sobre isso, entendeu? Abandonou? Não. Um pai e uma mãe, na minha visão, como mãe, nunca vai abandonar a gente. Meu filho escolheu fazer uma atividade física que eu tenho pânico, por eu já ter tido um trauma de eu ter me machucado. E eu só fiz uma vez, que foi uma aula experimental e eu não gostei. E eu quis jogar a minha frustração, o meu medo em cima dele. É errado. Então eu vou apoiar ele. Hoje ele lutou. No dia que eu tô gravando esse vídeo, é uma sexta-feira, ele lutou. Tá todo dolorido. E eu apoiei ele. Tô orgulhosa de você, filho. Então o teu pai de cabeça, a tua mãe de cabeça, a espiritualidade que habita em você, Tami, todas as essências, Deus que habita em você, você de qualquer religião, a espiritualidade, Deus nunca te abandonou. Eles podem se calar por respeitar o seu poder de escolha. Mas eles sempre vão te lembrar, você não tá sozinho, eu tô aqui. Você vai deitar, eu tô com você. Você vai levantar, eu tô com você. Você vai sorrir na vida, eu tô com você. Você vai levar uma rasteirinha, eu tô com você. Você nunca está sozinha. A espiritualidade nunca te abandonou. Então não existe desconexão, tá bom? É uma conexão interna infinita pro resto da sua vida. Até além dessa vida, porque ela é eterna, tá bom? Espero ter te ajudado, Tami, mais uma vez, gratidão, eu amei gravar esse vídeo que ficou longo, era pra ficar curto. Mas eu falo, tá vendo, quando a gente deixa a espiritualidade guiar, quando a gente deixa Deus guiar, quando a gente deixa tudo acontecer, tudo flui. Então que você tenha uma vida abençoada, e se tiver mais alguma dúvida, se quiser fazer mais alguma troca, gente, eu tô aqui. A intenção é essa troca, eu cresço com você, você cresce comigo, e assim a gente juntas, todas as essências viajantes do mundo, a gente ilumina o mundo, porque a nossa função é se iluminar, para que a gente ilumine esse mundo lindo, que é uma expressão perfeita, e que quem contamina eles, quem prejudica eles, somos nós, com os nossos pensamentos, com as crenças limitantes que ainda temos dentro de nós, e assim a gente vem aqui para limpar e transmutar, tá bom?
Esse foi o meu vídeo de hoje. Até o próximo vídeo. Beijos, tchau, tchau. Gratidão. A essência que habita em mim, saúda e honra a essência que habita em você. Lembre-se, se você quer fazer do mundo um lugar melhor, olhe para si mesmo e mude.